Fala galera, esse é mais um vídeo da série As 7 Melhores do Tio Rich, chegando agora ao período da República, né, chamada de República Velha, República Oligárquica. Então aí serão 3 vídeos, né, 2 que já estão, as questões já estão selecionadas aqui, baseado nas revoltas, tá? E dois não, mais um voltado ali para questões de política. Talvez tenha um quarto ali relacionado a questões de economia. Vamos ver, tenho que filtrar essas questões ainda. Mas bora lá para 2 vídeos, República Velha, uma temática muito reincidente, que é a temática das revoltas nesse período, tá? Então vamos lá. Com direitos civis, mas sem direitos políticos, além das mulheres, milhões de camponeses iletrados, em sua maioria não brancos, num contexto altamente racista e racializado, milhares de imigrantes estrangeiros recém-chegados e de ex-escravos recém-libertos não deixaram, apesar disso, de agir politicamente e de influir decisivamente nos rumos da República. Né? Então, essa é uma questão. Eu escolhi essa questão por conta desse panorama social desse texto da Lilian Schwantz, Abertura para o Mundo, que é um panorama que resume bem aí o momento social dessa república, né? Desse período da república, que vai do golpe, né? Podemos dizer assim, do golpe até a chegada de Vargas, do golpe ao golpe, né? Do golpe do 15 de novembro de 1889 até o golpe de 1930, que Vargas chega ao poder. Bom, eu sei que existem subdivisões nesse recorte, né? Tem um período provisório que vai até ali a Constituição e a eleição de Deodoro Floriano, tem um período da espada que vai de 1891 até 1894, mas eu estou aqui generalizando, chamando todo esse período aí de Primeira República, né, como alguns historiadores gostam de chamar. Então esse texto é um texto que dá um panorama geral aí desse período, um panorama social geral desse período que é bem interessante. O Enem pergunta: o meio pelo qual esses grupos exerceram a cidadania nas primeiras décadas do regime político mencionado foi prática do voto livre? Não. Programa democrático de ensino? Também não. Aliança com as oligarquias? Menos ainda. O gabarito é a letra D. A irrupção de levantes populares espontâneos. A maneira como a cidadania... O que restou, né? Podemos dizer assim. O que restou para esses grupos sociais estabelecerem, então, a sua cidadania foi por meio aí, né, de levantes, de revoltas, de colocação social através de uma forma irruptiva, ok? Já que eles não tinham espaço para a cidadania estabelecido. Isso é uma questão do PPL, dos privados de liberdade, para as pessoas privadas de liberdade, é uma questão bem interessante. Perceba aí, ó, já tem 14 questões selecionadas, 2 videozinhos. Já deixei aqui que eu gravo os 2 na sequência. Vamos lá. Agora Enem Digital 2020. Chamando o repórter de cidadão, em 1904, o preto acapoeirado justifica a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a negrada mostrar que sabe morrer como homem. Fecha aspas para o sujeito que está sendo entrevistado ali, né? Para ele, a vacinação... Opa! Né? Então aí o Enem já colocou a data, nem todo mundo ali guarda essas datas e não precisa, né? Mas, de qualquer forma, o Enem colocou a data, o texto dá um direcionamento social ali do sujeito que fala, e aí diz assim, ó, para ele a vacinação em si não era importante, embora não admitisse de modo algum deixar os homens da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo.
Então são trechos aí do livro Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho, um livro importantíssimo, importantíssimo para a historiografia nacional. E aí o Enem pergunta lá, ó, a referida revolta ocorrida na cidade do Rio de Janeiro no início da República caracterizou-se por quê? Né? Por ser uma agitação incentivada pelos médicos? Não. Por ser uma atitude de resistência dos populares? Né? Então, gente, é interessante a gente pensar que se revoltar do jeito que aconteceu no Rio de Janeiro, como eu disse na questão anterior, foi o que sobrou. Né? Então, com direito a voto muito restritivo, apesar de um sufrágio universal, só votavam os que comprovavam a alfabetização. Com o Estado que, no caso do Rio de Janeiro, atuava fazendo obras de civilização, né? Obras de modernização civilizatória, obras essas que não demonstravam nenhuma preocupação social. Numa sociedade, como a questão anterior fala, né, de lógica escravista, mesmo a escravidão, obviamente, já tendo sido encerrada, uma sociedade absolutamente racializada. Quer dizer, o que sobra para essa população? A revolta. Né? Então, a revolta é um sinal de resistência social. Beleza? Vamos para mais uma aqui. Bom, Olavo Bilac, né? Isso aqui é um famoso texto, uma famosa crônica do Olavo Bilac, do momento do bota abaixo no Rio de Janeiro. Né? As várias obras que estavam sendo feitas por Pereira Passos, prefeito no Rio de Janeiro, na época, e obras essas que mostram um espírito da época, que era ali do contexto da imposição da ordem, minha camisa influenciador analógico, que era uma ordem baseada na imposição da ordem liberal burguesa. Né? Então, o que se tem é o que vem de fora, é o que vem da França, né? Essa lógica de se impor um sanitarismo, de se impor a vacinação, né? O discurso médico, o discurso científico, ele é parte desse combo que a gente pode chamar de imposição da ordem liberal burguesa. Eu repito isso demais em sala, é preciso ter muito cuidado com isso. É claro que não há aqui uma condenação à vacinação, uma condenação às questões aí relacionadas à saúde, ao sanitarismo. Ninguém está contestando isso. O ponto é a forma como isso foi feito. Por isso que a expressão imposição da ordem liberal burguesa ela é uma expressão muito interessante, porque ela traz a palavra imposição. Né? É uma ordem que se impunha, ok? Então, e se impunha passando por cima de populares, passando por cima de saberes populares, né? Então o Enem ele está nesse lugar, gente. As questões elas giram nesse lugar, tá? Então vamos ler aqui, ó. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfacelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. A cidade colonial, imunda, retrógrada, emperrada nas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse projeto impotente. Com que alegria cantavam elas, as picaretas regeneradoras! E como as almas dos que ali estavam compreendiam o que elas diziam, no clamor incessante e ritmo, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. Né? Essa questão ela é clássica, essa questão é fundamental, ela é maravilhosa. Por quê? Porque esse texto do Olavo Bilac, depois, se você tiver curiosidade, essa crônica é
facilmente encontrada na internet, essa crônica ela pode ser tomada por nós como um resumo do pensamento das elites brasileiras e principalmente cariocas no que a gente chama de Belle Époque carioca, né? Que é esse período que ecoa o que está acontecendo na França, né? Que ecoa ali as reformas urbanísticas e sanitárias tocadas pelo Napoleão III e pelo seu arquiteto urbanista, o Eugênio Haussmann, né? Então, o Rio de Janeiro está, assim como parte considerável do Ocidente, está ecoando o que está acontecendo em Paris. Está, né? Ecoando esse discurso civilizatório, esse discurso eugenista, esse discurso marcado ali pelo darwinismo social, esse discurso da higiene, da ciência, que é útil, né? De novo, tem que tomar muito cuidado, que é útil, que é para lá de necessário, ponto e vírgula, mas que precisa ser criticado. Precisa ser criticado como impositivo, como violento, como elitista, ok? Como um discurso que vai desconsiderar saberes populares. Então, fiquem bem atentos com isso. De acordo com o texto, a picareta regeneradora do alvorecer do século XX significava a erradicação de símbolos monárquicos? Não, né? Ele está falando ali da cidade colonial que está caindo. A restauração de edificações? Não, é o contrário, né? É a destruição, né? A interrupção de especulação imobiliária? Também não. A especulação imobiliária está começando com esse processo. A reconstrução das moradias populares também não. O gabarito aqui é a reestruturação do espaço urbano, tá? O gabarito é a letra E, a reestruturação do espaço urbano, que fica claro que é uma reestruturação que vai banir os pobres, né? Não banir só o passado colonial, mas banir os pobres, porque os pobres ocupavam ali moradias chamadas de cortiço, e essas vão ser alvos preferenciais dessas reformas. Então vamos ficar atentos, vamos ficar espertos. Vamos mais aqui, Enem 2019, de novo a revolta da vacina. Gente, só deixando claro que essa seleção, né, dessas 14 questões aí relacionadas às revoltas, ela é uma seleção das melhores, tá? Caiu bem mais do que isso. Revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado e fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. De novo, né, uma segunda questão, com o mesmo livro, tá? Citando o trecho do mesmo livro, Os Bestializados, José Murilo de Carvalho. A mobilização analisada representou um alerta, na medida que a ação popular questionava a alta dos preços. Não, né? A política clientelista, é interessante isso, tá? As reformas urbanas, o arbítrio governamental, as práticas eleitorais. Então é interessante pensar aqui que o que está sendo questionado como eu disse antes, é a forma, né? Não é nem tanto a vacinação, tá? Não há um questionamento no sentido assim, vamos abolir o Estado. Não é isso. A percepção popular está chegando um novo estilo de vida, né? Esses grupos elitistas estão impondo, estão trazendo um novo estilo de vida por conta da questão do sanitarismo, da vacinação, da reforma urbana, mas popularmente o que pega é esse novo estilo de vida massacra o meu estilo de vida. Tudo bem? Então, as reformas urbanas, é muito perigoso isso aí, né? Por isso que está aqui, olha o nível de acerto. 39% dos alunos só acertaram. Acredito que muitos marcaram as reformas urbanas. Então, a mobilização
analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava as reformas urbanas, gente, elas são parte do questionamento, mas elas não são tudo. Beleza? Se a questão fosse só, entre aspas, né, só as reformas urbanas, estava fácil. Na verdade, a gente está falando de algo muito maior, né? É um sistema impositivo, um sistema de docilização dos corpos, né? Se eu pudesse aqui citar rapidamente a teoria do Foucault. Então, o que está acontecendo não é só reforma urbana, não é? É um conjunto de ações que demonstram um arbítrio governamental, letra D, e que demonstra principalmente como esse arbítrio governamental completamente desconsidera questões populares, o saber popular, né, desconsidera aí um modo de vida estabelecido pelas populações no Rio de Janeiro. Então, questão difícil, questão perigosa, clássica, maravilhosa, por isso que está aqui na minha seleção de 7 melhores. 2018, Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Crimes contra a saúde pública. Olha que interessante isso. Artigo 156. Exercer medicina em qualquer um dos ramos, arte, dentária ou farmácia, prática homeopática, dosimetria, hipnotismo, magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever, por meio curativo, para uso interno e externo, sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado de curandeiro. É interessantíssimo isso, porque essas práticas, gente, que na época eram chamadas de curandeirismo, eram práticas típicas da população pobre, né? Eram práticas que estavam ali muito próximas das religiões de matriz africana, eram práticas que majoritariamente eram exercidas por mulheres, né? Por mulheres que sabiam ali do poder das plantas, né? Do poder dos minerais, né? Dos poderes da natureza, como é típico das religiões animistas, né, de matriz africana. Então, esses saberes da curandeiragem, vamos dizer assim, são saberes que reforçam a identidade popular. São saberes que reforçavam a identidade e os laços populares. Né? São saberes de cura que curam pelo acolhimento. Né? Não só pelo poder curativo do princípio ativo das plantas, mas cura pelo acolhimento, cura pela lógica de pertencimento. A gente deixa isso passar, né, cara? A gente, muito marcados pelo discurso médico, pelo discurso higienista, a gente deixa passar que existem saberes outros, podemos chamar assim, né? E aí, gente, é claro que o discurso hegemônico elitista que se estabelece, ele é um discurso que quer suplantar, que quer dominar essas outras formas, esses outros saberes. Então, perceba aí que é considerado crime, né? Considerado crime. Então, no início da Primeira República, a legislação penal vigente, letra A, negligencia as religiões cristãs? Não. Desconhecimento das origens? Não é isso. A preferência da população pelos tratamentos alopáticos? Não é isso, né? Não está claro aí. O abandono pela comunidade de práticas terapêuticas de magia? Cara, não é magia, né? O que se condena são os conhecimentos populares de cura. E aí essa questão é sensacional, porque fica bem claro quem condena, né? Lá, condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Então a ciência ela é também um discurso de poder. E é essa visão que eu gostaria que você que está me ouvindo aí tivesse. Não é que a gente quer jogar fora a ciência, não é isso. Mas a gente precisa reconhecer na ciência um discurso de poder. E isso é fundamental, beleza?
Bom, vamos mais aqui, vamos mais. Os seus líderes terminaram presos e assassinados, Enem 2018. A Marujada, pô, já me ajuda bem, né? Marujo, Marinha. Olha aí a referência bibliográfica, a revolta dos marinheiros, uma saga negra, né? A Marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata, aí ajuda mais ainda, né? Essa forma de castigo físico infame nunca mais fora oficialmente utilizada a partir de então sobre os marinheiros. Agora respeitados, né? Existe então uma melhora na condição de vida significativa. Sem dúvida, fizeram avançar a história, diz o texto. A eclosão desse conflito, revolta da chibata, foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pela manutenção, letra E, o gabarito, pela manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Então, a escravidão acaba e uma prática muito análoga à escravidão, infelizmente, que é o chibateamento, essa prática vai ser mantida pela Marinha. Né? E aí, o gatilho para a revolta. Porque a gente tem que pensar que são negros, que estão sofrendo a imposição dessa ordem liberal burguesa, que perderam suas casas por conta das reformas do bota abaixo no Rio de Janeiro, que foram obrigados a se vacinar sem nenhum tipo de esclarecimento do que é a vacina, para que é aquilo, né? Que foram obrigados a se expor a uma vacinação que violava códigos ali sociais e morais que a elite não sabia, não quis saber e não se preocupou, né? E que, além de tudo, esses mesmos marinheiros, uma vez no seu local de trabalho, a marinha, eram chibateados. Então, existia essa manutenção da mentalidade escravista que acabou gatilhando a revolta da chibata. Saideira e a conta desse vídeo aqui, né? São 14 questões selecionadas, eu vou dar um corte aqui e depois eu continuo. Canudos, né? Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores. Todos morreram. Sobraram 4. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, em frente aos quais o exército raivoso seguia atirando. Né? Então, isso é um trecho do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que fez ali a cobertura jornalística dessa importante revolta. Né? E aí tem um segundo texto. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Perceba como esse segundo texto já chega chamando os caras de fanático. Né? Era um velho coxo por ferimento, usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16, 18 anos, um preto alto magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica e sanguinosa a guerra que se estabeleceu lá em Canudos. Né? Olha só, e aí ele fala que o que acontece em Canudos foi causado pelo banditismo e o fanatismo. Olha que interessante, né? Como é que é uma visão diferente. Os dois textos têm visões diferentes. Os relatos dos últimos atos da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos respectivamente. Então o Enem quer só que ele não está pedindo para você comparar. Né? Ele está dizendo assim, respectivamente, como é que cada texto retrata. O gabarito é a letra E. Né? Bravura no primeiro texto e loucura no segundo texto. Né? Fanáticos. Fanatismo, né? Diz o segundo texto. Lendo aqui as outras alternativas, né? Acredito que com uma dose de interpretação o aluno resolveria. Eu coloquei essa aqui porque, apesar de eu achar que ela tem uma solução, uma resposta, né? Que não é tão difícil assim, ela teve um índice de acerto muito baixo.
Deixa eu até voltar aqui para o enunciado para ver se tem alguma ignorância e solidariedade, manipulação, hesitação e obstinação, esperança e valentia. Quer dizer, o grau de dificuldade é interpretativo mesmo. Vamos lá, né? Então acabou, né? Já resolvi a 7 desse vídeo, vou dar um corte aqui, mas continuo a falar de revoltas durante a República Velha. Obrigado aí pela audiência. Tamo junto, grande abraço, até mais.